buenas chicos, hoy seguimos con nuestra unidad sobre cosas de casa. Haremos entonces la última parte de esta unidad. Ya hemos trabajado la gramática, textos que hablan de reformas y este vocabulario que está involucrado al tema, que está envolvido então com esse tema. Hoje nós vamos terminar com um texto também, um pouco menor e umas atividades, ok? Para começar, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Como crees que podría ser la casa del futuro? ¿Qué características tendría? Entonces, pensando ahí en la cuestión de tecnología, no solamente tecnología de electrodomésticos, de informática, sino también que tecnología de materiales, de construcción, lo que os venga a la cabeza, lo que os parezca que sea algo que va a cambiar. Então, o que vocês imaginarem que pode mudar nessas casas do futuro, o que é que teria de diferente de tecnologia nos materiais de construção, enfim, também nas questões de eletrônicas da casa, o que vocês pensam que pode ser diferente? Então, quero que vocês respondam isso em voz alta, falando em espanhol, ok? E aí a segunda pergunta também, e la casa inteligente, que elementos poderia ter? Então, por esse nome, casa inteligente, o que parece isso para vocês? O que seria uma casa inteligente? ¿Tá bom? Entonces aquí son preguntas personales, no se puede corregir y decir que hay una respuesta correcta, así que es más para que vosotros practiquéis pensar un poco en español. Entonces podéis dar al pause y tomar todo el tiempo que sea necesario para contestar eso. Bueno, ahora nosotros volvemos aquí y vamos a leer el texto que habla de ese mismo tema. Voy a leer todo el texto como siempre hacemos y después vamos a ver estas palabras que están ahí destacadas, ¿está bien? Entonces, mucha atención chicos, por favor. Hogar digital. Hoy en día, el hogar inteligente no es nada lejano. A la hora de evaluar la instalación de un sistema domótico, no se le debe tener miedo o pensar que es muy costoso, dados los grandes beneficios que brinda en confort y sobre todo en seguridad. Entonces, aquí esta primera parte del texto, tenemos destacada aquí la palabra hogar. Repetid conmigo, hogar. Muy bien, chicos, hogar é lar, ok? Então, casa, hogar, a frase famosa, lar doce lar, em espanhol também se diz, mas se diz hogar, dulce hogar, vale? Depois aqui, repetir, lejano. Isso é, muito bem. Lejano, então, é distante. Então, aqui quer dizer que pensar hoje em uma casa inteligente não é uma coisa muito distante, né? Que não está muito longe da gente. Depois, repetir, evaluar. Perfeito, chicos. Evaluar é avaliar. Depois, sistema domótico. Perfecto. Sistema domótico es justo este sistema para mejorar la tecnología de la casa, ¿está bien? Con estos aparatos y estas cosas que forman este sistema tecnológico de una casa. Es un sistema domótico. Después, repetid, costoso. Muy bien, costoso es que cuesta mucho entonces, ¿no? Que cuesta dinero. Y por último, seguridad. Muy bien, chicos. Entonces aqui tenemos segurança, tá? Então, essa palavra que tá aqui, comfort, tá mesmo, é um estrangeirismo, né? Do inglês, ok? Que nessa linguagem de tecnologia isso acaba acontecendo algumas vezes, tá? Bom, então, vamos continuar o texto. Se for necessário, vocês podem pausar e ler de novo com essas palavras já agora para vocês tentarem entender esse texto. Después, sobre el confort, ¿qué cosas tiene que van a permitir que haya confort? Vamos a ver. Mando a distancia de cualquier dispositivo.
encendido y apagado de cualquier electrodoméstico, integrándolo al sistema inteligente del hogar, apertura y cierre de puertas mediante cualquier mando del sistema, calefacción y aire acondicionado regulados por sensores de temperatura o controles remotos, control de la iluminación del hogar, iluminación mediante sensores de presencia o puntos de luz que compensan la iluminación natural. Todos los controles remotos de su casa podrán programarse en un solo mando y acceso remoto a su hogar mediante internet o un teléfono. Entonces aquí son los beneficios de confort, de comodidad de esta tecnología. Aquí mando, queremos decir, entonces repetid conmigo, mando. Bien, mando é a mesma palavra controle, ok? Então, a gente lembra de mandar, né? Mandar, controlar. Mas então é controle, ok? Então, vamos lá. Depois repetir. Dispositivo. Perfeito, chicos. Dispositivo, como em português, se usa para muitos aparatos, para muitos aparelhos, né? Um dispositivo. Depois, encendido. Muy bien, encendido é aceso, tá? Depois, apagado. Bien, acordándonos que en español apagado o apagar significa, además de apagar, como em português, desligar, tá? Então a palavra desligar em espanhol também é essa. Depois, eletrodoméstico. Perfeito, chicos. Então aqui, eletrodomésticos. Então aqui ele fala que você liga e desliga qualquer eletrodoméstico, não é? Depois, apertura. Perfeito. Então abertura, mas com P, né? Então apertura. Depois, cierre. Muito bem, que é fechamento, tá? Então abertura e fechamento. Depois, calefacción. Muito bem, chicos. Então, calefacción vai ser o aquecedor, tá? Um sistema de aquecimento. Depois, aire acondicionado. Perfeito. Então, ar-condicionado. Repetir, sensores de temperatura. Muy bien, como en portugués, ¿verdad? Después, controles remotos. Controles remotos, como en portugués. El objeto que usamos para encender la televisión puede ser llamado control remoto o también se suele decir que es un mando. Então, o próprio controle objeto muitas vezes é chamado por esse nome de mando, ok? Bom, vamos lá. Iluminação. Perfeito. Depois, sensores de presencia. Perfeito, chicos. Então, sensores de presença. Pontos de luz. Também são pequenos pontos de luz, né? Que vão compensar o quê? Repetir. Iluminação natural. Perfecto, entonces estamos hablando de lámparas o cosas muy pequeñas, así que son puntos de luz que en determinado momento donde haya bastante iluminación natural solamente va a compensar. Si es un día, por ejemplo, que hay mucho sol, no hace falta encender, porque ya deja bastante clara la casa. Pero si es un día que está nublado, por ejemplo, puede ser que haya la necesidad de encender una lámpara u otra. Entonces esto va a hacerlo automáticamente. Y después aquí por último, acceso remoto.
Muito bem, chicos. Então é o acesso remoto, né? Que você pode ter desde outros lugares, ter acesso àquela coisa, àquele sistema, enfim. Então você não precisa estar em casa para ter acesso a esses sistemas. Você consegue, pela internet, pelo celular, ter acesso a isso. E então, os benefícios de seguridad que pone esta publicidad, que es una propaganda, es esto. Desde cualquier parte del mundo, usted sabrá lo que sucede en su hogar mediante internet o un teléfono. También podrá recibir correos electrónicos con imágenes de su casa. Cámaras que pueden ser vistas en cualquier tele de la casa y también como un portero visor, pudiendo abrir la puerta a distancia si lo visita algún amigo. Simulación de presencia. Cuando usted no está en casa, el sistema se encargará de simular acciones diarias y en el exterior no se notará su ausencia. Y por último, detectores de humo o temperatura activarán la sirena, lo llamarán a usted y a los bomberos. Entonces aquí también vamos a ver un poco de vocabulario. Repetid conmigo, cámaras. Muito bem, chicos. Então, em espanhol, câmera, em espanhol, o objeto vai ser cámara mesmo, tá bem? Depois, repetir, portero visor. Muito bem, então, uma pantalla como esta, não? Que va a pasar las imágenes de una cámara que hace las veces del portero. Então você não precisa ter um porteiro, mas tem uma câmera e você consegue lá de dentro ver quem é que tá tocando a campainha, quem tá te chamando, e aí você já pode abrir, né? Depois, simulação de presença. Muito bem, aqui então o simulador de presença, né, quando não tem ninguém em casa, viaja para não parecer que realmente não tem ninguém. Algumas coisas são feitas durante o dia, como acender uma luz, sabe, fechar uma cortina, abrir, essas coisas que aparentemente precisariam ter pessoas para fazer, ok? Esse sistema dá conta disso. E depois, repetir comigo, detectores de humo. Muito bem, humo é fumaça, então nós temos detectores de fumaça, tá? E por último, sirena. Muito bem, então nesse caso aqui vai soar um alarme, uma sirene, e aí automaticamente se chama os bombeiros e isso toca no seu celular e também na emergência dos bombeiros, tá? Ok? Bueno, entonces tenemos un texto ahí que habla solamente de beneficios de esta casa. Vosotros tenéis ahora que contestar estas preguntas. Yo voy a leerlas y explicarlas. Muchas son personales, solo hay una u otra que corregir. Vamos a ver. La letra A. ¿Cuánto sabe la gente en general sobre los hogares inteligentes? Vocês acham que as pessoas sabem bem sobre isso? Não sabem? Por quê? O texto dá a entender alguma coisa? Lá no começo ele fala que isso não é algo tão lejano, ou seja, tão distante. Então quer dizer que as pessoas podem conhecer um pouco sobre essas questões sim, não é? Mas aí fica a cargo de vocês, as pessoas que estão próximas de vocês conhecem? Letra B. ¿Qué aspecto de la comodidad o de confort crees que não se menciona neste artículo? Então, assim, tem alguma coisa que você acha que seria um benefício também e o artigo não vai dizer? Alguma coisa que fosse confortável para quem adquirisse esse sistema em casa? Ou então alguma coisa que fosse reforçar mesmo a segurança e o artigo esqueceu de dizer? Ou não quis colocar? E depois, a letra C, sim, que a gente pode corrigir. ¿Cuál de las seguintes información no es cierta? Então, estas informações aqui, ¿cuáles de ellas está equivocada? Então, aqui, a letra A. Hacen falta varios controladores a distancia. Puede controlarse toda la casa por internet. O, aunque no esté usted en casa, puede ver lo que está pasando aí. Então, lembrem-se, aqui é o que não está, ok? Qual não está correta.
E já nos corrigimos então para vocês pensarem um pouco, se quiserem pausar já para fazer. Y la última, ¿cuáles las dos características más interesantes de la casa y las dos menos interesantes? Bueno, aquí la única que puedo corregir con vosotros es la letra C. La letra C correcto es el número 1. ¿Por quê? Porque aqui não há esta afirmação em nenhum momento, vale? Então ele fala que você vai controlar a casa pela internet, depois ele fala que se você não está em casa, você pode ver o que está acontecendo ali através do seu celular, mas em nenhum momento ele fala que é preciso que você tenha controles à distância. Ele fala que só pela internet ou celular, mas não fala que você tem que levar vários controles, né? Então, era o número 1. Essas outras perguntas ficam a cargo de vocês, ok? Para vocês lerem, pensarem um pouco e refletirem sobre esse assunto. Bueno, chicos, acabamos hoy esta unidad que habla acerca de cosas de la casa y la clase que viene empezaremos entonces un otro tema. Bien, nos vemos chicos, hasta luego.